Eu sempre me surpreendo com a versatilidade do escritor alemão Hermann Hesse. É um dos escritores que eu mais gosto. O Hesse, ele é capaz de criar obras muito complexas, como O Lobo da Estepe, é capaz de criar romances de formação, como Demian. Se você não se lembra o que é romance de formação é aquele que pega o personagem criança e a história acompanha o amadurecimento desse personagem, ou até a vida adulta, ou até perto dela, né? Então, isso são romances de formação. E também ele é capaz de criar romances como Siddhartha, que falam de religiosidade e da busca pelo divino. Já o livro de hoje, chamado Knup, 3 histórias da vida de um andarilho, é uma nova faceta dentro da obra do escritor, mas traz a sua principal característica, a principal marca do Hermann Hesse, que é a necessidade de interiorização dos personagens, né? De tentar entender quem somos como indivíduos únicos, indivíduos inseridos em uma sociedade e qual o sentido da vida e do que fazemos com ela, o que fazemos com a nossa vida. Claro, isso através dos personagens que ele cria. A gente não pode esquecer que Hermann Hesse vem de uma família ultra religiosa, ultra conservadora e castradora. Seu irmão se suicidou muito jovem e o próprio Hesse, não há provas muito concretas, mas a maioria dos pesquisadores defendem que ele também tentou suicídio. Essas experiências vão marcar profundamente a sua infância e a sua adolescência e vão transparecer em sua obra através dos muitos questionamentos que seus personagens fazem. Então, a gente percebe muito uma ligação biográfica nos livros do Hermann Hesse. Knup, um andarilho, como já diz o subtítulo, é um personagem muito diferente. Aliás, eu sempre penso que andarilho já é, né, alguém muito diferente, alguém que nós não entendemos bem como vive ou do que vive. O Knup não trabalha, ele anda de cidade em cidade, ou ele anda de vilarejo em vilarejo, fica um pouco em cada cidade. Ele sempre consegue abrigo e comida na casa de amigos e conhecidos. Por quê? Porque ele é uma pessoa querida por todos. Muito orgulhoso, ele nunca aceita mais do que o estritamente necessário para a sua sobrevivência, ou seja, ele não abusa, né, dos seus hospedeiros, que é muito importante. Então, ele é uma companhia agradável, ele faz poemas, ele canta um pouco, mas essencialmente é uma alma livre, que se deixa levar, sem planos, ao sabor do vento. Então, é um personagem muito rico, né, se você for pensar. O Hermann Hesse, ele dividiu a história do Knup em 3 momentos que ele vai chamar de 3 histórias. Quando a primeira história começa, né, no início dos anos 1890, o Knup teve alta do hospital e não está bem de saúde. Nós não sabemos qual a doença, mas nós sabemos que ele está muito fragilizado para enfrentar longas caminhadas. Assim, ele resolve pedir para ficar na casa de um conhecido seu chamado Rolfus. O Rolfus, ele era um mestre peliceiro, né? O que é esse mestre peliceiro? É alguém que lida com pele, com pelica, seria uma espécie de um curtume. Ao lado da casa, então, onde ele está hospedado, há uma criada, por quem o Knup se interessa, mas é um interesse sem força para se comprometer.
E já que a esposa do seu amigo Rolfus estava ostensivamente flertando com ele, o que deixava o Knup numa situação muito desagradável, né? Ele não tinha a menor vontade de receber aquele flerte, então ele resolve ir embora, mesmo tendo gostado ali daquela criada da casa do lado. Então, nesse primeiro momento, a gente já percebe que o Knup, ele não se liga a nada, ele não se compromete com nada. As pessoas passam por ele e ele passa pelas pessoas. As outras duas histórias, que obviamente eu não vou contar, né? Porque eu quero que você leia, é um livro muito pequeno, dá para você ler muito rapidamente, vão justamente mostrar esse comportamento de não comprometimento. Vão ser dois momentos diferentes. A segunda história é um relato de um amigo do Knup, inclusive que foi andarilho com ele há algum tempo. E o terceiro, ele está doente. E nesse terceiro, o Knup faz muitas reflexões sobre a sua vida, sobre a sua postura, se questionando se valeu a pena ter sido sempre uma alma livre. Veja, se por um lado esse tipo de vida lhe permitiu uma vida cheia de aventuras e de conhecer inúmeras pessoas, inúmeras cidades, por outro lado, ele estava chegando à velhice, estava doente, né? E sem um trabalho, sem uma casa, sem uma família, completamente sozinho. Como é característica do Hermann Hesse, as dúvidas do Knup, como de todos os outros personagens seus, não são respondidas, simplesmente porque não tem resposta simples. São questões existenciais que ele quer debater com o leitor, apenas debater, ele não quer dar a receita do bolo, ele quer fazer o leitor pensar, principalmente quanto às escolhas que fazemos pela vida. Todo dia nós fazemos escolha. Eu digo que quem escolhe A sempre perde B, C, D, E e assim por diante. Não existe escolha sem perda. Então pense nisso, não existe escolha sem perda e não lastime a perda no momento que você fez a escolha. Acredito que o Knup seja um dos livros mais sensíveis do Hesse. Não é um livro em que ele pretendeu se aprofundar nos dilemas, como ele faz, por exemplo, no Lobo da Estepe, mas é um livro para despertar o pensar. É um livro que faz a gente realmente questionar se a gente está fazendo boas escolhas. Uma dica minha é que você aprecie com muita atenção, na hora que você for ler ou reler, a conversa que Knup tem com Deus quando ele está na neve. Para mim, é uma das cenas mais bonitas da literatura. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E se você gostou, deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Tudo isso para a gente aumentar o número de leitores no Brasil. Até o próximo post.